Fala galera, preparem-se que vai começar mais uma aula de dentística operatória e o tema de hoje é preparo de classe 1, classificação de Black. Primeiramente, nós vamos iniciar com a montagem do equipamento. O kit acadêmico de vocês é composto por 4 peças. Um micromotor, utilizado no contra-ângulo de baixa rotação, e também serve para acoplar a peça reta. Tá? E no final, o nosso famoso alta rotação. A primeira coisa importante que vocês precisam saber é que para as aulas de laboratório nós utilizamos o baixa rotação. E existem duas mangueiras que são diferentes, a do alta rotação e a do baixa. A do alta rotação possui essa válvula aí, ó, que abre e fecha o fluxo de água. A do baixa rotação não possui essa válvula, tem o suprimento somente de ar. Para a instalação do baixa rotação, primeiro a gente vai pegar o micromotor, encaixar ele no contra-ângulo de baixa rotação. Ok? Para alguns laboratórios também é conveniente encaixar a peça reta. Para isso é só um sistema de encaixe. Encaixou, tirou. Sabendo disso, nós vamos encaixar o nosso micromotor na mangueira do baixa rotação. Reparem que tem dois plugs, dois pinos dentro do motor. Um com diâmetro maior e um com diâmetro menor. O maior tem que encaixar no maior e o menor no seu diâmetro menor. Depois disso feito, rosqueie o plug até o final para evitar vazamento de ar. Depois de feito isso, encaixe o seu contra-ângulo de baixa rotação no micromotor. Um erro comum de funcionamento é quando a válvula que seleciona a direção que o micromotor vai girar fica no meio. No meio ela não funciona. Ou fica toda para a direita ou toda para a esquerda. As pontas diamantadas não têm encaixe compatível com baixa rotação. Por isso nós vamos usar o mandril adaptador, que é essa pecinha aí que você está vendo, que tem um encaixe na parte de trás e ela diminui o diâmetro do encaixe da broca. Para isso, você precisa abrir a trava do seu contra-ângulo, colocar o mandril dentro e girar até que ele entre totalmente sem ficar nada para fora. Dependendo do modelo, é possível que apenas o restante do encaixe fique para fora da entrada do contra-ângulo. Verifique se o seu mandril girou até o final. Se você conseguiu colocar, é só fechar a trava do contra-ângulo. Depois da instalação do mandril, o encaixe das pontas diamantadas passam a ser com saca-broca. Coloca ele dentro do mandril, usa esse encaixe aí, ó, de metal, coloca a sua broca dentro do encaixe e pressione até o final, até o total encaixe da peça. Tudo pronto, então vamos começar. Primeiro, vocês vão precisar da ponta diamantada esférica 1012 para fazer a abertura da cavidade. Depois de encaixada, note que ela é uma ponta esférica, ela vai deslizar sobre as fóssulas, sulcos centrais e fissuras do dente, que no caso nós estamos utilizando o dente 46. Então, aciona o seu motor e desliza ele entre o sulco central, as arestas e as fóssulas do primeiro molar inferior do seu lado direito. E então tá aí como seu preparo deve ficar após o primeiro passo de execução. Para seguir com o preparo, a próxima ponta é a 2135, que tem o formato cônico. A intenção dessa fase do preparo é dar formato às paredes circundantes, a forma de contorno do seu preparo.
Para isso, elas têm que estar levemente convergentes para a oclusal. Isso vai dar origem à forma de retenção do material restaurador, que no caso os preparos são para amálgama, mesmo sendo restaurado por resina. O nosso treinamento é feito em cima da classificação de Beck, que são os preparos feitos para amálgama. Feito isso, nós vamos para a última parte do nosso preparo, com a ponta diamantada 1035, conhecida como tronco cônico invertida. O objetivo dessa fase do preparo é ajustar a forma de resistência, significa que a parede pulpar tem que ser plana. E somente com uma ponta com término reto será possível executar essa fase do preparo. E está aí a versão final do nosso preparo classe 1 de Black. Parede pulpar plana, paredes circundantes convergentes para o oclusal e preservação das cúspides. Partimos então para o condicionamento ácido, que é feito com ácido fosfórico 37%. Importante não esquecer nesse passo é que o condicionamento inicia-se pelo esmalte. Aplica-se todo o gel no cavo superficial e o tempo do esmalte é de 30 segundos. Depois disso, a gente aplica o gel na dentina por espera mais 15 segundos. Nós teremos 30 segundos em esmalte e 15 dentina. Com o condicionamento finalizado, o próximo passo é a lavagem total da cavidade com água em abundância. Depois da lavagem, a secagem é com bolinha de algodão ou papel absorvente. Isso evita o ressecamento da dentina e que os túbulos dentinários colabem. O próximo passo é a aplicação do nosso sistema adesivo, que no caso é o Prime, que é feito em 2 camadas, logo depois do condicionamento ácido. A quantidade de uso do adesivo é mínima, é uma gotinha na ponta do microbrush, o suficiente para aplicar na cavidade sem formar empoçamento ou excessos. Aplicando o adesivo na cavidade em todas as paredes envolvidas no preparo. Após a aplicação do adesivo dentro da cavidade, damos um leve jato de ar para volatização do solvente do adesivo. Em seguida, fotopolimerizamos o adesivo de 15 a 20 segundos, de acordo com o fabricante. Neste caso, 20 segundos. Em seguida, aplicaremos mais uma camada do adesivo dentro da cavidade e fotoativaremos ele por mais 20 segundos. E aí temos a visão final do nosso sistema adesivo dentro da cavidade. Liso, com espessura uniforme, sem empoçamentos, pronto para receber a nossa resina. Nós vamos começar o nosso processo restaurador com a resina para dentina cor A2.
retirando dentro do tubo pequenos incrementos de no máximo 2 milímetros, porque a nossa técnica restauradora é a técnica incremental. E aí fica um pouco da dica para vocês do que é essa técnica. A técnica incremental consiste na colocação de pequenos incrementos de até 2 milímetros em paredes opostas, desde que os incrementos não se unam diretamente antes da polimerização, para evitar o fator contração de polimerização, que isso trará microfendas para sua restauração e facilitará a infiltração de bactérias, reduzindo a vida útil do seu processo restaurador. Nós colocamos o incremento dentro da cavidade sempre contra a parede, usando a própria cúspide para determinar a anatomia do incremento, sempre tomando cuidado para não exceder a face oclusal e gerando excessos de altura ou contato prematuro depois da finalização do processo. Uma vez colocado o incremento, a gente fotoativa ele por 40 segundos ou de acordo com o fabricante. Normalmente gira em torno de 40 segundos a polimerização de um dos incrementos em uma restauração em resina composta. Seguimos então para a introdução do segundo incremento dentro da cavidade. A cúspide eleita foi uma cúspide oposta, mesiolingual, do elemento 46. Mais uma vez, colocando o incremento de até 2 milímetros, apoiando a espátula contra a cúspide, já determinando a anatomia antes mesmo da polimerização. É importante esse passo, pois a técnica de restauração na dentística, ela é construtiva, significa que os incrementos vão formando o novo formato do dente, restabelecendo a sua anatomia desde o início, e não regressiva, onde a gente tem um bloco feito de resina e desgasta ele dando formato através de sistemas abrasivos. Isso é negativo. Na dentística é o contrário. A gente constrói o elemento do zero, já com a anatomia previamente feita. O que vai ficar para o final são pequenos detalhes feitos com acabamento, mas isso a gente discute um pouquinho mais para frente. Incremento a incremento, a restauração vai tomando formato. Só que é importante lembrar que a resina de dentina tem que ser colocada até o limite dentina-esmalte, porque passando desse limite, a gente tem resinas próprias para esmalte. E no caso, nós vamos usar uma resina EA2. O E vem de esmalte, A2 é a sua cor. A finalização da face oclusal do elemento 46 se dará com a resina de esmalte, uma vez que a altura da restauração já chegou no limite dentinário, daí para cima é esmalte. O uso de espátula de inserção é muito comum para esse passo, porém o explorador é um excelente instrumento para finalizar os sulcos, as fóssulas e as fissuras da face oclusal deste elemento. Então, com a resina de esmalte, vamos finalizar a anatomia oclusal, redesenhando as fóssulas, os sulcos e as fissuras desse elemento. Se ficar algum excesso, alguma falha que seja a mais do que o devido, podemos dar acabamento com as pontas diamantadas FF. Lembrando que a cada F mais fina é a granulação dessa ponta. Então, sempre que possível, use FF, para que essa ponta diamantada cause o mínimo de desgaste na resina colocada, evitando o rompimento do selamento cavo superficial e a infiltração da margem da restauração. E aí nós temos a visão final após acabamento, mas isso faz com que a resina fique ainda um pouco porosa, retendo alimentos. Por isso, nós vamos passar para a fase final
e fazer o polimento dessa restauração. É importante lembrar que o polimento da restauração só pode ser feito após 24 horas depois do processo restaurador, que é quando a resina termina o seu ciclo químico. E ela pode ser feita com essas pontinhas aí, ó. São pontas ou borrachas abrasivas que tem na cor amarela e branca. Sempre a cor mais escura é mais abrasiva. Então começamos com a mais abrasiva, no caso a amarela, depois passamos para a ponta da cor branca. A granulação é mais delicada e o polimento mais eficaz. Para finalizar o nosso polimento, usamos esses discos de feltro. Eles têm um mandril adaptador que vem com o kit. Precisa encaixar essa tacinha de borracha dentro do seu mandril, encaixar o seu mandril no baixa rotação, já sem aquele primeiro mandril original, e então acionar na face oclusal ou na resina que temos intenção de polir. O interessante é o uso de uma pasta de polimento nesse momento, porque ela lubrifica esse processo e evita o superaquecimento da resina e assim a sua alteração de cor. Temos então a visão final da nossa restauração classe 1 de Black, na face oclusal do elemento 46. Tem aí umas fotinhas para vocês apreciarem. A intenção de um processo restaurador como esse é a reabilitação funcional do elemento. Por isso, é importante lembrar de fazer o contato oclusal antes de finalizar com o paciente. Certo, galera? É isso que nós esperamos que vocês façam. Muito obrigado até aqui e até mais.